Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião, Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos. Eu espero que vocês estejam bem. Vamos falar hoje do Neil Barreto. Para quem não sabe, o Neil Barreto, esses dias ficou muito falado dele sobre um exame de DNA, um caso de adultério do pastor, aquele pastor que falou dos dízimos. Tem um vídeo na internet aí, ele pegando forte com os dízimos. E, lógico, veio à tona aí um caso de adultério, foi feito exame de DNA, ele tinha negado e foi comprovado no exame de DNA que a filha era dele. Mas vamos recordar, vou colocar um vídeo aqui para vocês ver certinho quem é o Neil Barreto. Vamos lá. Eu estou falando do adultério só por causa disso daqui. Só por causa dessa hipocrisia aqui. Vamos conferir. Nós vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Permaneça como você está, né? Um alguém ingrato, um alguém que não participa. Você viu? Ele fala de quem não dá o dízimo, não contribui com o dízimo, é um ingrato. Vamos ver na labareda aí. Do que o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Toda vez que a gente fala isso, é claro que no coração de alguém que não contribui nada, vem aquela palavra sempre, né? Eu não dou dízimo porque eu sou contra o dízimo. Você está coberto de razão e tem direito de ser. Errado é você ser contra o dízimo e participar do que ele promove na igreja. Você está sentado num banco que foi comprado com dízimo doado pelos seus irmãos. Deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé porque esse tabernáculo foi pago com o dízimo dos teus irmãos. Você devia estar do lado de fora do tabernáculo. Não, você não deveria estar do lado de fora porque esse terreno foi comprado com o dízimo do seu irmão. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Você não deveria ouvir essa palavra pela internet porque a internet é pago com o dízimo do seu irmão. Você não deveria participar de nada. Se você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Você é desonesto. Então, Neil Barreto, nesse vídeo que trouxe muita notoriedade para ele, por causa disso daí, quem não dá dízimo é desonesto. Olha só, não tem direito a desfrutar de nada, nem assistir pela internet. Mas eu sou teimoso, eu vou continuar assistindo. Caráter. Você não é honesto. Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não te... Como que é? Vamos falar de novo. Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. Ok. Tá bom, Neil Barreto. Vamos agora tratar esse caso aqui. Caso Neil Barreto. Eu tô lendo aqui no Fuxico Gospel. Para quem não sabe, isso daí já estourou há um tempo atrás, só que agora, hoje é terça-feira, 7 de junho de 2022, estourou mais um escândalo. Vamos lá, vamos conferir aqui no Fuxico Gospel, aqui, ó. Caso Neil Barreto, surge novos casos de adultério e Betânia se divide. Pastor é acusado de envolvimento com 2 mulheres na Igreja Batista Betânia. Já tinha a foto do belezão aí, tal. Então vamos lá. O inferno astral que se abateu sobre a vida do pastor Neil Barreto, da Igreja Batista Betânia, parece estar apenas no começo. Depois que um exame de DNA o fez admitir diante de toda a igreja que havia mantido relações sexuais com uma jovem senhora assídua do templo, casada e, à época, integrante do Ministério de Louvor. Você vê, né? Ele estava aí falando de quem não dá o dízimo é desonesto.
Imagina quem pega a mulher do fiel lá da igreja. Pegar a fiel do dizimista pode, né? Vamos lá. Gerando como um fruto uma criança de 9 anos, esse foi apenas o começo da queda de um personagem que Barreto conseguiu sustentar por várias décadas. A confissão, que pareceu apenas uma simples admissão de culpa, não foi proporcional à realidade. No altar da Betânia, Neil disse que cometeu o erro há mais de 10 anos e que fez o que fez o fiel tem mais de 2 neurônios. Rapidamente identificar a primeira mentira, já que a criança, como foi dito, aqui completou 9 anos em 2022. É, as mentiras do líder centralizador e por vezes duro com o seu rebanho, duro, seria apenas um prelúdio do que a comunidade Betânia seria exposta, pois não demoraria e os novos casos de mulheres casadas que teriam sido seduzidas vieram à tona. Por alguma razão, Neil Barreto parece ter um fetiche por esposas de músicos da sua igreja. Assim como no caso da esteticista, que teve uma filha com ele e o exame de DNA provou isso, um outro músico usou as redes sociais para desabafar sobre as ações inescrupulosas de quem ele chamou de doente mental, psicopata, cujas palavras da imensa maioria dos fiéis sabem terem sido direcionadas a Neil. Um doente mental psicopata, após ter sido desmascarado em suas atrocidades, disse-me pessoalmente a seguinte frase, para justificá-las: pelos meus frutos eu serei conhecido por Deus, usando a passagem que em Mateus 7:20. Fiquei decepcionado, pois como uma pessoa tão inteligente pode ignorar o restante do texto, quem vem logo em seguida de Mateus 7, do 22 ao 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, nananana. Vocês já sabem, né? Então, lhes direi diretamente, nunca vos conheci, tal. Aí continua. Infelizmente, muitas famílias foram e estão e serão destruídas por causa da cegueira espiritual das pessoas ao seu redor. Pois o diabo encontrou nele um agente infiltrado com um poder de camuflagem tão forte que nem ele mesmo consegue mais se enxergar. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviassem-se do santo mandamento que lhes foram dada ali, segundo Pedro 2:21, escreveu o músico. O texto acima foi publicado no perfil do Facebook de um guitarrista da igreja, mas depois da repercussão, ele acabou excluindo. Segundo membros da cúpula da igreja, o rapaz descobriu que a esposa teve um caso com Neil e depois de uma conversa calorosa, ela confessou o pecado ao marido. Daí o motivo da publicação. Tão logo o casal percebeu que a mulher foi apenas mais uma vítima do lobo travestido de ovelha, os dois se acertaram e decidiram não deixar esse erro que destrua mais uma família. O outro caso possível de relacionamento com uma fiel supostamente estaria por trás de um novo exame DNA. Uma fonte que pediu para não ser identificada contou ao Chico Gospel que tramita em segredo de justiça na vara da família um pedido de DNA para confirmar a paternidade de Barreto em outro caso. O resultado saberemos em breve. Agora para a reflexão do caro leitor. Por que a esposa do Neil, Andréa Barreto,
se encontra tão passiva diante dessas acusações tão graves de adultério? Sobre o seu marido, porque as vítimas são sempre ligadas ao louvor, sendo ela a líder. Neil disse que quando teve relações com a esteticista, há mais de 10 anos, ele confessou à esposa. Mas porque o mesmo, supostamente sabendo que o esposo havia tido relações com uma mulher casada e sua subordinada no louvor, Andréa nada fez. Aliás, a esteticista permaneceu no louvor da igreja até 2018. Ai, ai, o que eu tenho para dizer nesse caso? Eu, Ricardo, é a minha opinião. Esse Neil Barreto tem se provou, né? Um legalista que gostava de exigir dos seus membros, dos seus fiéis, dos seguidores da igreja, os dízimos. Um hipócrita. Eu estou aqui para denunciar a hipocrisia que esse cara, ao longo de anos, em cima do altar, pregando o evangelho, se fazendo de santo, de durão, cobrando dízimo, vivendo do dízimo, e não é um salário baixo, não. Rodou na internet que só o que ele pagava para ter silêncio era muito dinheiro. E tá aí, mais um escândalo, mais um adultério, outro exame de DNA, que o resultado sai nos próximos dias, e o belezão estava lá. Quem não lembra do caso do Daniel Nunes, que da Assembleia de Deus, que estava chamando as mulheres que usavam brinco, batom, maquiagem, homem com cabelo comprido de lixo? Quem lembra? O caso estourou esses dias. Tem um vídeo dele aí chamando as mulheres de lixo, falando que na Assembleia de Deus não é lugar de lixo, que toda a cidade tem um lixão, e o lixão é nas outras igrejas. Então, dias depois da renúncia desse pastor, da presidência da Assembleia de Deus de Campina Grande, soubemos do caso que ele tinha um relacionamento com uma cantora gospel, adultério há mais de 7 anos, com uma cantora gospel. E seguem aí esses homens recebendo salários altíssimos de 30, 40, 50, 70 mil, 100 mil, 120 mil reais. Esses caras empregando a família toda na igreja, vivendo de dízimos e ofertas. Agora, só uma pergunta. O dízimo das ovelhinhas, você perdoou o dízimo, Neil Barreto? Você perdoou o dízimo? Você recebeu o dízimo dessas ovelhas? Responde. Do marido dessas ovelhas? Neil, ficou feio para você, viu? Tá aí, gente. Mais um caso, tô aqui denunciando a hipocrisia. Cair, todo mundo cai. Mas está em cima de um altar com um microfone, se fazendo de santo, cobrando dízimo e oferta. Conheço uns casos também que cobra até fogueira santa. Cobra até sacrifício de uma instituição aí que eu fiz parte há anos atrás. É muita hipocrisia. É muita hipocrisia. Então tá aí esse vídeo. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative as suas notificações e depois comenta. O que você acha dessa hipocrisia cometida por Neil Barreto, pelo pastor lá de Campina Grande? O que você acha? O que você acha lá do caso do Daniel Nunes, que estava tendo um caso com a cantora gospel há mais de 7 anos?
presidente da Assembleia de Deus. Então, põe lá nos comentários. Fica com Deus, graça e paz.